Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar agora mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início deste vídeo, desta aula, eu já quero te pedir, clique aí no botão vermelhinho de inscrever-se, para você se inscrever aqui no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações e deixe aí também o seu joinha, o seu like, o seu gostei, tá bom? Muito bem, nós vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina são os livros poéticos e hoje nós vamos estudar a aula de número 13. A aula de número 13 é a respeito de Eclesiastes e Cantares de Salomão. Só fazendo um breve resumo, nessa matéria, livros poéticos, houve uma classificação teológica, para ficar mais fácil o estudo das escrituras, e nós estudamos já Pentateuco, estudamos já livros proféticos, estudamos também os livros apócrifos e estamos estudando os livros poéticos. Os livros poéticos são assim chamados, são 5, o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É assim são chamados dessa maneira porque é tido como a poesia da Bíblia, fala de poesia, cântico, Mas muito bem, na apostila de hoje, na aula de hoje, aula número 13, o versículo inicial está aqui, em Eclesiastes, lembrando que, como eu disse há pouco, nós vamos estudar Eclesiastes, Cantares de Salomão. O versículo inicial está em Eclesiastes 12, versículos 11 e 13, que diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Versículo 13 agora. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui na apostila, nós temos primeiro o estudo a respeito de Eclesiastes e depois o estudo a respeito de Cantares de Salomão. Mas, por uma questão didática, eu quero inverter essa ordem aqui na nossa aula e vou já lhe explicar por quê. A maioria dos teólogos são unânimes em dizer que Salomão escreveu Cantares no início do reinado, ainda jovem, Provérbios ele escreve no meio da vida, no ápice da sabedoria, do conhecimento, enfim, e Eclesiastes ele escreve já no final da vida. Então, só por uma questão de facilitar um pouco mais o entendimento, é que eu quero começar primeiro pelo livro de Cantares de Salomão. E é interessante o título, Cantares de Salomão, dependendo aí da sua tradução bíblica, você vai encontrar lá Cântico dos Cânticos. Aqui na tradução Almeida que eu tenho está Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Lembrando que Cantares, por que é Cântico dos Cânticos? Exaltando, enaltecendo, engrandecendo este cântico. Está escrito lá em 1 de Reis 4, primeiro livro de Reis, que Salomão escreveu 1005 cânticos. Então, muito cântico, mas esse sem dúvida é o maior, o mais extenso. E é óbvio que esse daqui traz uma revelação espiritual profunda, dizem que ele escreveu este cântico por volta do ano 965 antes de Cristo, Aqui no texto relata, no início, que ele tinha aqui, no capítulo 6, verso 8, aqui de Cantares, ele tinha ainda 70 esposas, aliás, ele tinha 60 esposas e 80 concubinas no início do reinado. Porque depois, mais à frente, 1 de Reis, capítulo 11, o texto vai dizer que ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Mas dizem muitos que este poema de amor, entre Salomão e a Sunamita, a Sulamita foi na realidade o grande amor de Salomão, o grande amor da vida dele. E aqui nós temos alguns personagens, que é o Salomão, que é a Sulamita, que não é nem mencionado o nome dela, e é mencionado também as filhas de Jerusalém, ou seja, as moças, as donzelas que ajudaram a Sulamita a se preparar para o casamento. Mas o contexto, o enredo do livro, para a gente ir direto ao ponto, é Salomão conhecendo essa moça, pela descrição
Era uma moça morena, o cabelo liso, comprido, né? Ele compara o cabelo dela com o cabelo das éguas de Faraó. Hoje em dia não é um elogio, não é nenhum homem dizer a uma mulher que o cabelo dela parece a crina de uma régua, mas naquela época era um alto elogio. Os cavalos do Egito eram muito bem cuidados, as éguas do Faraó então eram joias preciosas. Então, com isso ele está dizendo, seu cabelo é lindo, é liso, é sedoso, num tempo que não existia chapinha, só para descontrair. Mas, voltando aqui, então, o contexto de Cantares fala do conhecimento dos dois, quando os dois se conhecem, fala de namoro, fala da etapa do noivado e fala já da etapa do casamento, vai descrevendo detalhes, né, de intimidade. E por que este livro faz parte aqui da palavra de Deus? Por que faz parte? Porque não relata só o amor de um homem e de uma mulher, não é? Mas relata principalmente o relato do amor de Deus para com Israel e, na nossa perspectiva de Novo Testamento, o retrato do amor de Deus, de Cristo, né, para com a igreja. Nas Escrituras, a igreja é comparada com a esposa e está marcada a festa de casamento, né, as bodas do Cordeiro. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas aqui na apostila, não tem uma menção aqui, aliás, uma citação do Evangelho Reunido, do pastor João Ribe, que fala a respeito, não tem como não falar da parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25. O Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens, e aí traz aqui como era o casamento nos tempos de Cristo, o noivo tinha que pagar um dote, como era no dia de casamento, a festa de casamento, o tempo que durava a festa, tudo isso aqui está mencionado aqui na apostila. Mas eu quero trazer já, a gente aprofundar um pouco mais nessa questão de como essa dinâmica do relacionamento amoroso do casal, e é óbvio trazer em âmbito espiritual. Nós vivemos em um tempo, infelizmente, amados, muita gente não tem valorizado o casamento, até no meio cristão, infelizmente, diversos divórcios por várias questões, enfim, mas este livro traz como devem ser as etapas. Primeiro conhece, depois namora, depois noivado, depois casamento, as etapas a serem seguidas, percorridas, que devem ser feitas, Lembrando que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, está escrito o seguinte, Hebreus capítulo 13, no versículo 4 diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Então, primeiro ao namoro, depois ao noivado, depois ao casamento. Após o casamento, o casamento é representado por uma aliança, no nosso contexto, muita gente não entende a profundidade da questão da aliança, muitas vezes se usa o exemplo de contrato, só que no nosso contexto aqui ocidental, muitas vezes os contratos são rescindidos. Biblicamente falando, o que é uma aliança? É uma disposição de cumprir aquilo que está sendo pactuado, aliançado. Essa aliança, quando ela é feita com a intenção clara de ela ser cumprida, dela ser praticada. Então, muito bem, há o namoro, há o noivado, há o casamento. Depois do casamento, há a intimidade. A intimidade se dá, a consumação do casamento pela relação sexual entre o casal, que é uma bênção de Deus, que Deus criou. Muito bem, agora vamos trazer isso para âmbito espiritual. Você que me assiste aí agora, não sei que fase da vida você está, se está no namoro, se está no noivado, está no casamento, já tem anos de casado, mas traga aí a memória, se você já está vivendo ou já viveu. Quando eu vou falar do meu caso, por exemplo, eu conheci a minha esposa, Conheci, aí começamos a conversar e tal, aí depois começamos a namorar, depois nós casamos, enfim. Houve um tempo, houve um processo. Quando a pessoa se apaixona pela outra, ela quer conhecer, ela quer saber do que a outra gosta, ela quer gastar tempo com ela, Depois ela começa a declarar para ela que está amando, que quer um compromisso com ela, e sela esse compromisso pelo casamento, e depois
consume esse casamento com a intimidade plena. Vamos trazer agora isso para âmbito espiritual. Uma pessoa ouve falar de Jesus e aí começa a nascer no coração dela aquele desejo, eu quero ouvir mais de Jesus. Aí começa, por exemplo, a congregar, a frequentar uma igreja, a ouvir o evangelho, aí vai gostando, aí decide firmar um compromisso, se batiza nas águas, e depois essa pessoa começa a tomar ceia. Então ela está declarando, eu quero casar com o Senhor, eu quero uma aliança de verdade. Ela prova essa aliança, né? Se batizando, tomando ceia. Só que do mesmo jeito que no casamento, queridos, é necessário a fidelidade conjugal, com Deus é a mesma coisa. Não é? O adultério na escritura, né, é amplamente falado, combatido, só que aqui a gente na escritura não fala só de adultério em âmbito conjugal, marido e mulher, também fala-se de adultério espiritual, também fala de prostituição espiritual. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 14, olha o que o texto diz. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Yahvé, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Lembrando que Ezequiel profetizou na Babilônia, não é? Durante o período do exílio. O povo foi para o exílio porque deixou o Senhor, se afastou dele. E aqui nesse capítulo 14 está falando de idolatria no coração. Idolatria no coração, trazendo na perspectiva do Novo Testamento, na carta de Tiago, olha o que Tiago vai dizer aqui no capítulo de número 4, trazendo aqui, que é o contexto que nós estamos falando. Tiago 4, versículo 4 diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Olha só, no contexto aqui do Novo Testamento, há um casamento entre Cristo e a igreja. O texto de Efésios vai deixar mais claro esse relacionamento. Nós encontramos diversas vezes aqui na Escritura, mas aqui em Efésios 5, o texto diz o seguinte, a partir do versículo 22. Vós, maridos, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa analogia entre a igreja e Jesus, entre marido e esposa, não é visível aqui nas Escrituras, retratado desde lá do livro de Cantares. Ainda aqui no Novo Testamento, na primeira carta de João, olha o que diz aqui no capítulo de número 2, primeira carta de João, capítulo de número 2, no versículo de número 15, está escrito o seguinte, vamos ler aqui. 1 de João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Quando o texto diz não amar o mundo, amados, é o sistema mundano, não é? Nós vivemos no mundo. Por exemplo, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de transporte, né? Seja ele carro, moto, ônibus, enfim, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo hoje em dia tem um celular, talvez você está me assistindo agora no teu celular, né? O celular hoje já não é mais luxo, é necessidade. Né? Um carro é necessidade, luxo é andar de, por exemplo, Ferrari, Lamborghini, carros caríssimos, mas um carro é necessidade para todo mundo, um celular, enfim. Então amar o mundo é amar as coisas do mundo, não é? Nós estamos no mundo, mas o celular, o carro, o dinheiro, enfim,
tudo que existe não pode roubar o nosso coração de Deus, não pode ter um lugar mais alto no nosso coração do que Deus. É nesse sentido que o João está dizendo aqui. Mas deixa eu continuar. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, a sua concupiscência, não é? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando a pessoa assume uma aliança com Deus, essa aliança tem que ser para valer. E nós adulteramos quando nós pecamos. Nós adulteramos quando nós colocamos os nossos desejos, as nossas vontades em primeiro lugar, quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Então nós temos que nos policiar para cumprir a nossa parte da aliança, porque Deus cumpre a dele. Deus é fiel. Deus, ele nunca nos trai. Não é? A Escritura diz, Paulo falando a Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Então ele é fiel, ele jamais vai nos trair, nos enganar. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração nos enganar. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. Então nós temos que nos policiar, porque Deus cumpre a parte dele da aliança, de fidelidade, de amor, de tudo. Nós temos que cumprir a nossa parte também. Não é? Quem ama quer estar junto, quem ama quer agradar. Por exemplo, você que me assiste aí, você já quis agradar a tua mulher, o teu marido, né? Na época de namoro, você já comprou bombom, mandou flores. Eu lembro como se fosse hoje, na época que eu namorava com a minha esposa, eu redigi à mão manuscrito um poema do Luiz Vaz de Camões e mandei para ela na forma de um bilhete, né? O amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente. Ela gostou demais desse poema que eu escrevi para ela. A gente estava na fase do namoro. Lembro uma vez comprei uma caixa de chocolates e tal, mas foi na época do namoro. Mas hoje, né, 12 anos de casado, eu não deixo de continuar agradando a minha esposa. Minha esposa está sempre junto comigo, na igreja, na obra, em tudo. A minha esposa gosta muito de tapioca. Eu não sei se você que está me assistindo aí é nordestino ou não, enfim. Ela gosta muito de tapioca, eu faço tapioca para ela, não é? Eu levo café na cama. Já tem 12 anos de casado e a gente quer conservar assim, conservar esse amor, estar junto. Espiritualmente a mesma coisa, queridos. Espiritualmente a mesma coisa. Quando a gente ama a Deus, a gente quer estar junto com Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente agrada a Deus? Quando a gente medita na palavra, quando nós temos vida de oração, quando nós praticamos o que a palavra ensina, nos santificamos, jejuamos, fazemos a nossa parte da aliança. Nós estamos provando a Deus que o amamos. Como diz lá João 14:23, o Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele morada. Nós temos que provar a Deus que o amamos. Ele já provou que nos ama. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, não é? Está escrito, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós é que temos que provar o nosso amor para com ele. Aqui no livro de Cantares de Salomão há uma recíproca, né? Tanto o amor de Salomão para com a Sulamita e o amor da Sulamita para com Salomão. Espiritualmente é essa dinâmica, não é? O nosso amor, o amor da igreja para com Deus e o amor de Deus para conosco. A parte dele já está aprovada. Agora nós, como parte da igreja, como parte do corpo de Cristo, né? Muita gente pensa que a igreja é o templo, as quatro paredes. Nesses dias de isolamento, né, social devido aí ao Covid-19, muita gente tem sentido falta das reuniões no templo, mas a igreja somos nós reunidos, não é eu sozinho, você sozinho, somos nós reunidos, a igreja somos nós temos que nos unir, não é, em amor com o Senhor e andar com Ele, provar esse amor. Jesus falando sobre isso, ele disse lá em Mateus capítulo 6, mas quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta. O quarto é o lugar de intimidade do casal, marido e esposa. Espiritualmente também você tem que ter um lugar, não é, de intimidade com Deus. Esse lugar pode ser um quarto, pode ser, sei lá, a varanda da tua casa, um quintal, não sei, o banheiro, sei lá, mas o teu lugar de oração, o teu lugar secreto, aquele lugar que você busca o Senhor, aquele lugar que todos os dias você se dedica à oração. Você tem que ter esse lugar de intimidade com Deus. Então, aqui no livro de Cantares, Salomão retrata muito bem essa dinâmica, tá? Que é trazida, é óbvio, para o nosso contexto espiritual. Aqui ainda na apostila, nós vamos ter agora Eclesiastes, né? Eu expliquei no início, né, que
por uma questão pedagógica, didática. Aqui na apostila está primeiro Eclesiastes e depois Cantares. Estudamos Cantares, tem muitas coisas ainda sobre Cantares, é que o nosso tempo é curto, mais breve, um pouco mais breve. Vamos estudar agora a respeito de Eclesiastes. Como eu disse no início da aula, Cantares foi escrito no início do reinado de Salomão, ele ainda jovem. Provérbios na meia-idade, quando ele chega no ápice, no auge do conhecimento, da sabedoria, e Eclesiastes no final da vida. Qual é o contexto aqui de Eclesiastes? Quando Salomão chega no ápice da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, da riqueza, do esplendor, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, o texto diz que ele acaba deixando a Deus, que ele se enveredou pela idolatria. O texto não dá muitos detalhes como foi isso, E se você ler só o primeiro livro de Reis, vai afirmar, não, Salomão morreu sem Deus. Só que aqui, pelo contexto de Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes não foi um jovem, não foi um garoto. O próprio capítulo 1 e 2, deixa claro que foi alguém que já tinha experimentado de tudo na vida. Experimentou de tudo que a vida podia oferecer. Então, em determinado momento da vida de Salomão, ele cresceu, a fama se espalhou, e ele começou a aplicar o coração, como é que eu posso dizer? Deixa eu ler aqui o texto, Eclesiastes capítulo 1, deixa eu ler aqui, Eclesiastes 1, verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Essa expressão vaidade nós encontramos ao menos 37 vezes aqui ao longo de Eclesiastes. Versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Na verdade, meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios, comparar a sabedoria com a loucura, A fim de saber também ser aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta também em trabalho. Aqui ele começa a trazer uma correlação. Ele chega a um ápice de sabedoria que não existia ninguém igual a ele. Não existia ninguém no tempo dele. Então ele começa a se afastar de Deus e ele começa a aplicar o coração a coisas humanas. Como é que eu posso te explicar? A maioria dos casamentos, lembrando que ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Estamos falando em 1000 mulheres, Já mencionei em outra aula lá o texto de Deuteronômio 17, quando o texto fala a respeito do rei, Quando houvesse rei, não deveria ter muitas mulheres. E o problema de Salomão é que a maioria dessas mulheres, depois você confere lá 1 de Reis 11, eram alianças políticas. Ele vai casando com mulheres de outras nações que acreditavam em outros deuses, tudo por questões políticas, por questões financeiras, enfim, ele vai fazendo essas alianças. Então, ele vai crescendo, vai dominando a larga extensão de terra. É no tempo do reinado dele que a promessa que Deus fez a Abraão da extensão de terra se cumpre, que é do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo e do Líbano até o Egito, Seria hoje aí mais ou menos 4 nações que existem hoje, se você pegar o mapa aí, Israel, Líbano, Jordânia, Os países ali em volta. Ele governou o Iraque, uma grande extensão de terra. Então, por conta dessa riqueza, desse poder todo que ele vai tendo, ele vai se afastando de Deus e ele começa a contemplar aquilo que o mundo tem para oferecer. E ele contempla tudo. Por isso que ele diz aqui em Eclesiastes, no capítulo de número 2, que vai relatar aqui a grandeza do reino dele, o texto diz aqui, eu vou ler aqui, Eclesiastes 2,8. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte, e engrandeci-me, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a porção do meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para
o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então ele contempla tudo o que ele conquistou. A riqueza, a fama, o poder, a influência, a sabedoria, tudo. E ele começa a contemplar que tudo isso não preenche o vazio da alma. Tudo isso não preenche riqueza, fama, nada disso. Não é? Aqui em Eclesiastes nós encontramos diversos conselhos práticos, orientações, enfim, mas eu estou retratando aqui a vida em si de Salomão. Porque ele escreve Eclesiastes no final da vida. Na tradição judaica, ele escreveu Eclesiastes antes de morrer, então ele se arrepende antes e ele se arrepende do pecado da idolatria e ele morre salvo. Esse é o entendimento da tradição judaica. Mas aqui ele escreve explicando que uma pessoa não deve se voltar para as coisas do mundo, porque só vai produzir vaidade e aflição do espírito. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Ele vai explicando aqui ao longo de Eclesiastes, não é? No capítulo 3, por exemplo, que é um texto muito famoso, que há tempo para todas as coisas, não é? Ele fala aqui no capítulo 4 a respeito das tribulações, dos males da vida. No capítulo 5 ele traz diversos conselhos práticos importantíssimos que nós temos que aplicar, não é? No capítulo 7, no verso 8, ele diz algo importantíssimo, não é? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ele entende bem o que ele está falando, vai falando de sabedoria, vai falando de obediência, não é? E no capítulo 12, ele inicia o capítulo 12 dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Olha só, nós temos que lembrar do Senhor assim que nos dias da mocidade, não esperar para a velhice. É aquele tipo de gente que já ouviu falar do Evangelho, já ouviu falar de Jesus, mas ela diz, não, quando eu for velho eu me converto, eu abandono essa vida de pecados, não, eu sou muito novo, sou muito jovem. Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu já ouvi várias pessoas, eu sou muito novo ainda, quando eu for velho eu vou para Jesus, eu deixo a bebida, eu deixo isso, eu deixo aquilo. Não, ele é claro aqui em dizer, ele sabe o que é isso. Tudo que ele desejou, como lemos lá no capítulo 2, tudo que os olhos dele desejou, ele não negou. Então imagina, não é, tudo que esse camarada viu, ele usufruiu, quer fosse bom, quer fosse mal. O que ele desejou, ele fez, ele era rei. Tem um ditado que diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus se fez homem, né? Jesus Cristo. Mas ele tinha poder, autoridade, influência, ele tinha tudo para fazer o que ele quisesse. E ele fez. Ele mesmo disse isso. Só que ele viu que uma vida usufruindo de prazeres, desejos sem Deus não satisfaz a alma. Não satisfaz. O vazio que há na alma só Deus preenche. Por isso que ele está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Lembra-te do teu Criador. E aqui no final do capítulo 12, que é que encerra o livro, ele diz no versículo 10, vou ler aqui do versículo 10 em diante, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfada da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então é com base nesse texto que se diz, na realidade, no final da vida, ele se arrependeu, se reconciliou com Deus, não é? Mas é alguém que usufruiu de tudo que o mundo, entre aspas, poderia oferecer. Usufruiu de tudo e concluiu dizendo, o fim de tudo são os principais resultados. O fim de tudo é ouvir a Deus, é obedecer, é guardar e praticar os mandamentos do Senhor. Então, nós temos que, como diz um ditado, que eu gosto muito, o ditado diz assim, inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros e o tolo nunca aprende. Nós temos que ser não só inteligentes,
nós temos que ser sábios e aprender, não é, a guardar o nosso coração, viver a nossa aliança com Deus dia após dia, nos preparando, não é? Um texto que eu não mencionei lá em Cantares, mas eu quero ler agora, está lá em Apocalipse, capítulo de número 15, não é? Nós temos que nos preparar. Eu vou ler aqui Apocalipse 15, a partir do versículo 5, que diz assim: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Bodas é festa de casamento, né? E já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A igreja, somos nós. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então essa é a verdadeira palavra de Deus. Nós temos que nos preparar, nós temos que viver a nossa vida, não como nécios, mas remindo o tempo. Paulo deu esse conselho, lá em Efésios, capítulo de número 5, deixa eu ler aqui para você rapidamente, Efésios 5,15, assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é a pessoa sem entendimento, discernimento, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Nós vivemos, amados, estamos aí no tempo do fim. Os sinais estão aí, não é? Acredito que você está acompanhando aí as notícias. Esse coronavírus, esse Covid-19, é mais uma evidência do fim, não é? Muito em breve o Senhor Jesus irá voltar, os eventos estão acontecendo. E nós, como igreja, temos que estar preparados. Temos que estar preparados, para estarmos com o Senhor e nos encontrarmos com Ele e habitarmos com Ele para todo sempre. Então, se prepare, guarda o teu coração, viva a tua aliança com o Senhor, cumpra ela com fidelidade, com amor, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha te abençoado. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, tá? Clique aí no sininho das notificações, deixe aí o seu joinha, tá bom? E também se torne um pregador do telhado. Você é convidado a contribuir com essa obra. Escute agora, assista agora esse meu recado muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?